Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Queria sentar-se por gentileza. Isso, que bom que você veio, que bom que você tomou a decisão correta ou atendeu, o chamado do Senhor para estar presente aqui. Vai ser uma noite especial, irmão. Já está sendo, e eu acredito que quando o Senhor Deus tiver completa liberdade em nossas vidas, será melhor ainda. E quando isso acontece? Quando nós passamos a conhecer, irmãos, é como disse Jesus: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você observar os discípulos de Cristo, antes de sua morte, eles tinham o nome ou o título de discípulos, mas eles não se comportavam como tal. Por quê, irmãos? Eles não guardavam os ensinos. Como em meio à tempestade, que Jesus olhou para ele quando foi despertado, alguém disse: Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos perecendo. E Jesus foi despertado, levantou, olhou para os discípulos, falou assim: como é que vocês ainda não têm fé? E levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez-se grande bonança. Não era aquele comportamento que ele esperava de seus discípulos, como em outro instante em que Jesus os chama ao alto do monte para orar, e eles começam então no propósito de oração, e Jesus ora um pouco mais distante dele, mas quando volta, os discípulos estão dormindo, e Jesus olha e diz: nem por uma hora vocês podem vigiar comigo? Levanta. Quando ele diz: agora eu vou orar, mas o tentador já tinha chegado, o traidor já tinha chegado. Jesus disse: se você permanecer nos meus ensinos, você vai ser meu discípulo. Aí ele completa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Veja que Deus, o Senhor Jesus, tem total controle, o total acesso, vamos dizer assim, à nossa vida, quando nós passamos a dar ouvidos à verdade. Eu permaneço no ensino, a verdade se revela. Quando eu saio do ensino, irmãos, eu não tenho como conhecer a verdade, e com isso o que acontece? Cristo acaba não tendo acesso à nossa vida que gostaria. Se você permanece no ensino, você é discípulo, e só o discípulo conhece a verdade, Então tem situação que às vezes você está dizendo o seguinte: esta é a realidade da minha vida, quando na verdade não é. Se nós saímos do ensino de Cristo, se nós saímos do domínio, do controle do governo do Senhor, o que acontece? A verdade não vai acontecer. Ou seja, onde deveríamos vencer, acabamos perdendo. Onde deveríamos triunfar, acabamos sendo derrotados. E aí tem pessoa que já chegou à conclusão de que, irmãos, eu acho que eu nasci para sofrer, eu acho que eu não nasci para ser feliz. Quem sabe Deus nem quer que eu esteja aqui. Então essas dúvidas estão surgindo porque nós não estamos permanecendo no ensino. Quando Cristo quis ensinar Pedro, ele falou: não, eu estou pronto. Não, se você está pronto, tudo bem. Aí veio a circunstância, o que Pedro fez? Negou Jesus. Às vezes, quando o Senhor quer nos ensinar, o que fazemos? Não, esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Bom, se você é assim mesmo, tudo bem. Mas quando vem a circunstância, vem a situação, aí o que acontece, irmãos? Muitos se afastam de vez do Senhor. Então dê ouvidos ao ensino, permaneça no ensino, como um discípulo de Cristo, e a verdade vai brilhar na sua vida, porque aí ele vai ter total acesso, domínio e controle. Ele será o nosso escudo, nossa fortaleza, proteção e o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, e assim Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Nós estamos nos caminhando hoje para a quinta quarta-feira, das 7 manifestações do Espírito de Deus. Hoje veremos uma nova, e eu espero que Deus tenha acesso ao seu coração e fale com você, tá bom? Deixa os nossos obreiros entregarem para você aí o estudo de hoje. Pastor, isso quer dizer que eu posso guardar a Bíblia? Não, isso quer dizer que ela tem que estar aberta,
porque é daí que vem o que nós precisamos. Esperar os últimos lá receberem, para todos iniciarmos aqui. Eu estive agora, ontem, irmãos, nós saímos, os pastores da igreja, liderança e mais alguns, porque nós fomos a um propósito, compromisso aí de oração, e estendemos, claro, mas está vindo aí um propósito forte, está vindo aí, irmãos, para nós, a fonte do que clama, tá? Estou terminando de editar, vamos editar as imagens, aí eu vou passar para você a oração, a consagração que nós fizemos, como foi feito, mas vem bênção, tá? Vem bênção para nós aí, propósito para edificar, e eu não gostaria que você ficasse de fora. Nós faremos principalmente aos domingos, tá? Serão nos domingos, para facilitar que todos estejam presentes, porque alguns eu vejo só aos domingos, né? Você vem na quarta-feira, tem outros irmãos que vêm na sexta-feira, alguns vêm na segunda, mas ao domingo é comum vermos todos, geralmente é o que nós esperamos. Então, aí no domingo nós vamos iniciar um propósito, tá? A partir de fevereiro, dia 27, e depois o próximo domingo nós iniciamos, primeiro domingo de março, a fonte dos que clamam. Como é? Da onde surgiu? Irmãos, coisa de Deus, vai ser bênção para nós aqui em nome de Jesus, tá bom? Todos receberam? Então vamos lá? Da série As 7 Manifestações do Espírito de Deus, hoje nós vamos estudar Jeová Rafá, tá? Pastor, tá Jeová Rafá? Não, se diz Jeová Rafá, tá? Eu sou o Senhor que te sara, ou eu sou o seu médico. Ele é o Senhor que sara, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Deus que faz, irmãos, e operando ninguém impede. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Muitas vezes acometido de tantos males. Eu vou te mostrar aqui que a cura, ela é física, ela é emocional, sentimental, que a cura, ela é espiritual, porque alguns, apesar de estarem na igreja, andam, irmãos, espiritualmente doentes. E aí, puxa, como pode eu estando dentro da igreja espiritualmente estar doente? É mais ou menos assim. Quem já foi ao médico aqui? O pastor já foi pelo menos uma vez, né? Já foi ao médico? Já, né? Aí o que o médico faz? Ele faz um exame, né? Pede alguns outros exames, esse. Ele não vai te receitar um remédio sem que primeiro você faça o exame. E aí você, irmãos, faz todos os exames e ele vai observar. Quando ele observa, ele detecta algo assim anormal, fora do normal. Olha, o problema está aqui. Aí ele vai observar e vai prescrever uma receita. Você vai tomar este remédio de tantas em tantas horas por tantos dias. Não é mais ou menos assim que funciona? Sim ou não? Aí o que muitos fazem? Ele toma um dia, 2, no terceiro dia, se ele sentiu que está bem, ele para de tomar, porque ele fala, agora já estou bem, agora eu estou bem, aí ele para. Resultado, muitas vezes aquele mal volta pior, porque ele acaba se acostumando
com aquele antibiótico que você tomou, e mais à frente, se você tomar novamente, essa doença ficou ainda mais forte. Por que espiritualmente estamos muitas vezes doentes? Porque ela vem à igreja, o Senhor, o médico dos médicos, passa a receita, prescreve o remédio, que às vezes é o que, irmãos? Oração, perseverança, determinação, tudo que ele aprende, ele fala, vou fazer, agora vai, 1, 2, 3 dias, para. E aquele mal, irmãos, que estava saindo, ele vai dar uma volta e volta um pouquinho o quê? Pior. O pastor está sempre piorando. Eu sempre digo às pessoas, parem com essa brincadeira. Parem com essa brincadeira de vir à igreja, porque, irmãos, o trabalho aqui é sério. Quando entramos no propósito, irmãos, de, sabe, para queimar mesmo o inimigo, para mandar o mal embora, quando entramos numa batalha espiritual em oração, a obra é séria. É séria. Você está aqui, irmão, você determina e tal, você pisa na cabeça do inimigo. Você invoca e diz, queima, Senhor, é fogo que vem sobre ele, gente. Mas sabe aquela coisa de escola? Qual, pastor? Eu te pego sozinho lá fora. Você já ouviu isso? A pessoa quando está acompanhada e tal, não, porque eu sou e eu faço. O outro olha e fala, tudo bem. Quando você estiver sozinho, eu te pego. E muitas vezes, o que estava acompanhado, chega um momento que está o quê? Sozinho. E o que estava sozinho, agora está o quê? Acompanhado. Aí a coisa fica feia, né? Ou ele corre, não é verdade? No mundo espiritual não é diferente não, meu irmão. Aqui estamos todos na mesma fé, cercados pelos anjos do Senhor, na autoridade, no poder, na unção, e determinamos e pomos o inimigo para correr. Só que aí, se lá fora você não permanecer na mesma visão, o mal vai voltar e vai tentar lhe pegar sozinho. Então para com essa brincadeira, porque em muitos casos a coisa está só o quê? Piorando. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, não é do pregador, ou do A, do B ou do C, ou da denominação que você está. Eu acho que essa igreja está muito fraca, o pessoal não está orando bem aqui, eu vou para outro lugar, eu vou para outro. Você pode ir para o céu, pode estar no céu, mas se tiver aquela coisa de poder ir lá fora, fazer o que tem que fazer, ir lá fora se contaminar, nem o céu dá jeito, tá? Então a questão não é a igreja, que eu e você estamos, é como nós procedemos. Deus, Ele cura, Deus, Ele faz, Deus não falha. Vamos entrar aqui no nosso estudo. Durante a caminhada no deserto, o povo de Israel experimentou muitos milagres. Um deles é a saúde e a cura das enfermidades. O Senhor sarou as águas amargas de Mara e saciou o seu povo. Êxodo capítulo 15, nós vamos observar aqui. Pega desde o versículo 23, eu coloquei 24 aí, mas vamos pegar o 23, que é o início, né? Êxodo capítulo 15, verso 23. Diz aqui: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. O que é isso? O povo saiu do Egito, estava caminhando, e chegou um período que eles estavam o quê, irmãos? Com sede, não tinha mais o que beber. E aí o Senhor, eles murmuraram contra Moisés: poxa, queremos água, estamos com sede, estamos com sede. E o Senhor falou: Moisés, continua seguindo, vai em frente. E quando eles estavam andando, chegaram nesse lugar aqui, ó, aonde as águas eram amargas, né? Foi o que eu perguntei para vocês um dia: como é que eles descobriram que a água era amarga? Acredito que alguns, quando viram, irmãos, aquelas águas, com a sede que eles estavam,
eles correram, pularam de cabeça. Mas quando sentiu o rosto, misericórdia, né? Cuidado, nem tudo que agrada aos olhos faz bem para o corpo, para a alma e para o coração. Ah, mas eu estava tão necessitado. Pois é, mas espera no Senhor, calma, vai lá e aí eles viram que as águas eram o quê? Amargas. Foi onde eles ficaram indignados. Puxa, até a água que surge para mim é amarga. Às vezes nós falamos, né? Até a oportunidade que eu recebo, quando parece que é uma bênção, é uma coisa difícil, ruim. Meu Deus do céu. Aí o que Deus faz? 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Talvez a sua Bíblia diga um graveto, um galho. E lançou nas águas, e as águas tornaram-se, ou se tornaram o quê? Doce. O povo reclamou e tal, e aí o que aconteceu? O Senhor mostra a Moisés um galho. Moisés vai lá e pega e fala: lança na água. Aí Moisés vem e lança o galho na água. Resultado: as águas amargas ficam doces. Aí, irmãos, se você continuar nessa passagem, você vai ver que mais à frente tinha, irmãos, local aonde tinham águas, palmeiras e um espaço enorme, que era onde seria o acampamento deles, por onde eles passariam. Mas porque se precipitaram, ficaram com o amargo antes do doce, tá? Então não se precipite. O Senhor Deus transformou a água amarga em doce e falou para eles o seguinte: 26 é o nosso versículo. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinardes os teus ouvidos aos mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te... O que ele estava dizendo? Que Deus, para aquele que ouve, preste atenção nisso, que ouve, dá ouvido, guarda o mandamento, é atento quando Deus fala com ele, é atento quando Deus se revela a ele, ele fica ali, sabe, ele quer ouvir, ele quer entender, ele quer saber. O que Deus é para mim e para você, irmãos, que damos ouvidos ao mandamento, que guardamos a sua palavra? Deus sempre será cura. Para os nossos inimigos ele vai ser o que? Enfermidade. Coloquei as doenças e enfermidades sobre o Egito, mas não vou colocar sobre você, sabe por quê? Para você eu sou o Deus que sara. Porque às vezes a pessoa fala: poxa, Deus colocou a doença, Deus colocou a enfermidade. Não. Para os inimigos, tá? Para os inimigos vem enfermidade. Para você, volta esse versículo para mim, no início. Isso. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fique sempre atento quando Deus estiver falando, por sua palavra, fique sempre atento, e fizeres o que é reto diante dos seus, cuidado, para você não estar andando no caminho dos próprios olhos, mas fazer o que é reto aos olhos do Senhor, tá? Eu já falei com vocês em outras oportunidades. Às vezes deixamos o que é perfeito aos olhos do Senhor, fazemos o que é perfeito aos olhos das pessoas, fazemos o que é perfeito aos nossos próprios olhos. Lembre-se que é a bênção de Deus que te enriquece e não traz dores. Então eu preciso ter esse cuidado de fazer o que é perfeito aos olhos do Senhor. E mais, inclinardes os teus ouvidos aos seus mandamentos. O que é inclinar o ouvido, irmãos? Vou falar num português bem, sabe? Inclinar o ouvido é mais ou menos como quando nós nos rendemos. Não vou ser tão claro não, para não ficar, sabe? Mas inclinar os ouvidos seria o que para mim e para você hoje? Já que você ouviu,
para mim e para você hoje seria o quê? Abaixar a cabeça, reverenciar. Porque às vezes Deus está falando, a pessoa está... Não tem que inclinar os ouvidos aos mandamentos, reverenciar, mostrar o que, irmãos? Mansidão. Quando o Senhor estiver falando, dando o seu mandamento. Já que eu falei do Pedro no início, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Olha o Senhor, irmãos, falando com Pedro. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. E às vezes comigo e com você. O inimigo pediu para te andar como trigo. Por quê? Porque você não se consagrou. Porque você não orou. Você não vigiou naquela situação. Você não deu ouvidos naquela circunstância. Você fez aquilo que agradava o seu coração. Você deixou o que era correto para ir para aquilo que era perfeito e agradável aos teus próprios olhos. Você deixou o meu conselho e ficou com o conselho do amigo e da amiga. Você deixou o que eu falei e ficou naquilo que as pessoas disseram. Entendeu? O Senhor está falando conosco. E nós fazemos o que às vezes? Como se não fosse com a gente. Não, Deus falou. Sim, Senhor. Eu tenho que inclinar os meus ouvidos aos mandamentos. E o que? Guardar todos os seus estatutos. Tudo que o Senhor tem falado, tudo que é orientação de Deus, eu preciso guardar. Mas nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Ou seja, a enfermidade que veio sobre o Egito é porque eles eram os opressores. É porque eles eram aqueles que estavam o que, irmãos? Oprimindo o povo. É os que tinham o que? Domínio sobre o povo, que os aprisionava. Então Deus para os nossos inimigos vai ser o que, gente? Enfermidade. Aí a pessoa pensa: puxa, então minha vizinha vai ficar doente hoje. Será que é disso que Deus está falando para mim e para você, irmãos? A minha, a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, para os adversários que querem que eu fique enfermo, que é o inimigo das nossas almas, as hostes espirituais da maldade, para estes adversários que querem que eu fique enfermo, para eles Deus será enfermidade. Porque quando o inimigo tem a liberdade de pôr a doença na vida da pessoa, ele está fazendo com ela aquilo que ele próprio é. Ele é a própria enfermidade. A palavra de Deus, ela é cura, é vida e é cura. Deixa eu te mostrar um versículo, eu não coloquei aí, mas dá uma olhada aí, Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Versículo 20 até o 22, muito conhecido, mas vai nos ajudar aqui hoje, mostrando que Ele é o Senhor que nos sara, tá? Capítulo 4, versículo 20, ele diz assim, ó: filho meu, atenta para as minhas palavras, e para as minhas razões inclina o teu... Ouça aqui, irmãos, igreja do Senhor, atente para a palavra do Senhor, e para as razões dele, inclina os teus ouvidos. Sabe por quê? Porque às vezes você vai dizer o seguinte: eu tenho razão para ser assim, eu tenho razão para estar assim, não sou, mas estou, sabe, para baixo, abatido, decepcionado, sabe, me sentindo assim ou assado. Eu tenho razões, mas Deus está dizendo, Deus quando fala comigo e com você pela palavra dele, Deus tem razões maiores do que a nossa, para que nos levantemos. Então ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos. 21, não as deixe apartar dos teus olhos, mas guarda no mais profundo do teu. 22, porque são vida para os que as acham, e o que mais, gente? Saúde
para todo o seu. A palavra de Deus, ela é vida e é essa parte aqui, vida, essa parte saúde. Vamos lá? A palavra de Deus, ela é e ó, a saúde está mais forte que a vida, hein? A palavra de Deus, ela é e vida. Mas tudo bem, vocês entenderam. A palavra de Deus, quando vem ao nosso coração, Deus está trazendo o quê? Vida e fora dessa palavra, fora da orientação, sem guardar os mandamentos, caímos na armadilha do inimigo. Aí não tem vida e não tem saúde. Tem o quê? Doença e morte. Compreenderam? Para você, irmãos, para você que dá ouvidos ao mandamento, o Senhor será sempre saúde. O Senhor será vida. Eu não posso deixar o mandamento, porque ele é saúde para o meu corpo. Assim é o nosso Deus. Vamos lá? Continuando, voltando aqui na nossa folha. Esse nome é dado para revelar o nosso privilégio redentor de ser curado. Esse privilégio é sustentado pela expiação, pois Isaías, no capítulo da redenção, declara: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre. Então nós sabemos, conhecemos bem o versículo de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, né? Que o que? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós não entendemos realmente. Ah, tá, mas tinha que morrer. Não, tinha que sofrer. Não, não é só porque tinha. Por quê, irmãos? Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então não foi só um sofredor, não foi só alguém que sofreu, foi moído pela minha, pela sua, pela nossa transgressão, partido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Porque ele é o Senhor que te sara. Ele é o nosso médico. Continuem. A primeira aliança que Deus fez, depois da passagem do Mar Vermelho, que era distintamente típica de nossa redenção, é a aliança da cura. E foi nessa ocasião que se revelou a si mesmo como nosso médico, pelo primeiro nome redentor da aliança, que é Jeová Rafá. Preste atenção. É diferente da nossa aliança, tá? É diferente da nossa redenção, da nossa aliança. Porque, irmãos, qual é o primeiro, na minha e na sua aliança, da aliança que vivemos em Cristo? Primeira promessa do Senhor é o que, irmãos? Aquele que crer, for batizado, será? Hoje a aliança, sabe, a primeira parte dela é o que? Salvação. É o mais importante, é o que precisamos, tá? Agora, dentro dela nós temos o que? A cura. Temos a cura. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado, a primeira vez que Deus se revela, ele fala para o pessoal sobre o que? A cura. Se vocês fizerem isso que eu estou dizendo a vocês, vocês serão curados. Vocês estarão curados, porque eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que cura vocês, tá? Então foi o primeiro momento que ele revela a si mesmo como que? O nosso nome, o nosso médico, tá? O primeiro nome redentor da aliança. Se eu fosse pegar por partes na Bíblia, da saída do Êxodo, quando eles fazem a aliança, é o que, irmãos? Que ele era o que? O Senhor que cura. Isso saindo do Egito,
Porque tem aquela que foi com Abraão, que nós veremos na próxima quarta, que é o que, irmãos? Deus da provisão, Jeová Jireh, tá? Mas hoje ele está nos mostrando que quando tira o povo da terra do Egito, a primeira coisa que ele se mostra: eu sou o médico de vocês, eu sou o médico de plantão, eu sou o Senhor que sara todos vocês, tá? Então esse é o primeiro nome da Redentor da aliança. Jeová Rafá está relacionado à força física, à saúde. Deus providenciou em Jesus Cristo a cura definitiva para a doença espiritual, física e emocional. Eu sou o Senhor que te sara. Isso não é somente uma promessa, é um estatuto e uma ordenança. Deus quer nos ver curado. Não há material maior, não há bênção material maior que a saúde. Exato. O Senhor cura todos os tipos do quê? De enfermidades. Aí você vai ao Salmo 101 e vai observar que o que nós estamos falando, Davi também declarou no Salmo 101. Vamos ver? Salmos capítulo 101. Isso. 103, 103. Pega o versículo 2. Isso. Começa aqui. Bendize, desde o verso 2. Bendize. Irmão, se está faltando alguma coisa aí, que eu já fiz isso, era para lá da meia-noite já, viu? Ontem foi puxado o dia, foi cansativo, tá? 4:30 da manhã eu estava em pé, e eu fui fazer isso aqui, já era para lá da meia-noite, tá? Se faltar alguma letra, não, uma letra da digitação foi eles, eu mandei, e a digitação é deles, mas se faltar um versículo, alguma coisa, nós vamos acrescentando aqui. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus. Meu irmão, não sejamos ingratos. Por que eu não posso ser ingrato? É Ele que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas o quê? Por que muitos têm a alma enferma? Por que muitos emocionalmente estão enfermos? Nós nos esquecemos dos benefícios do Senhor. Como assim, pastor? Porque a minha enfermidade, porque a pessoa se apropria tanto de uma coisa que não é dela, mas tudo bem. A minha enfermidade emocional, ela aconteceu ou foi proporcionada por uma decepção que eu tive. E eu fiquei decepcionado, decepcionada, foi por uma experiência ruim que eu passei, e por isso eu sou assim, ferido na alma e tal. Qual foi a vez que passamos por alguma coisa assim, ou que o Senhor não tenha nos curado? É porque nós nos esquecemos do que Deus já fez em outras situações. Ah, mas dessa vez é diferente. Mas Deus é o mesmo, o seu poder é o mesmo e é maior do que nós imaginamos. A sua capacidade é a mesma. Quando eu fui curado era só uma coisa simples, essa é mais complicada. Somos nós que maximizamos as situações, somos nós, nossa forma de pensar, irmãos, que aumentamos todas as situações. Eu sei, sou homem, ser humano igualzinho a você, tá? Igualzinho a você, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas falhas, como Tiago fala do profeta Elias, na sua carta, ele diz: Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e por alguns anos não choveram na terra. Orou de novo, o céu deu chuva, orou e o fogo desceu. Então somos sujeitos ao que? As mesmas coisas e as mesmas circunstâncias. Então,
eu sei que tem situação que não é fácil. Eu sei que tem situações que traumatizam. Eu sei que tem situações que realmente o que? Marcam. Mas, meu irmão, se a Bíblia está dizendo que Ele nos sara, eu vou crer nisso. Se a Bíblia está me mostrando que Ele é o que cura, eu vou acreditar nisso. Então, para você, para que nós sejamos curados emocionalmente, o que precisamos fazer? Lembrarmos de todas as beneficências que o Senhor já fez. Quantas vezes nos livrou, quantas vezes nos ajudou, quantas vezes nos abençoou, de quantas situações, de quantas armadilhas e ciladas malignas Ele já nos tirou, de quantos embaraços, porque eu tenho certeza que alguém aqui já orou dizendo: Senhor, olha, eu sei que eu errei, me livra disso, Deus, porque nunca mais vai acontecer. Eu sei que eu falhei, eu já estou enrascado, Deus, mas me livra, Senhor, porque eu nunca mais vou fazer isso. E Deus livrou. Deus livrou. Sabe? Eu estou perdido, meu Deus, eu não sei nem o que fazer, mas me livra, Deus, porque isso nunca mais vai acontecer. Eu não vou deixar acontecer. E Deus livrou. E sabe o que está acontecendo? Em alguns casos está acontecendo tudo de novo. A pessoa está entrando no mesmo caminho. Ele está decepcionado com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo e com aquilo outro. Sabe qual é o problema? Nossa alma não está bem dizendo ao Senhor. Nós não estamos lembrando dos seus benefícios. E por isso a alma continua o quê? Ferida. O coração continua o quê? Abatido. E não há palavra que cure, irmãos. Pastor, eu preciso de cura, me ajuda. Você vai, você ora, conversa e fala, e fala, e fala. Daqui a pouco o quê? Os sintomas continuam. Os sintomas permanecem. Ah, mas é isso, é aquilo. Vamos lá, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. E você vai e ora, e tal, e fala, ensina, e prega, e fala. E o que acontece, irmãos? Os sintomas continuam, permanecem. Sabe o que os médicos criaram? Por exemplo, a dor de cabeça. A pessoa fala: estou com dor de cabeça. Aí vai o médico faz o exame daqui, exame de lá, exame daqui, exame de lá, e olha, exame de vista, exame disso, exame daquilo, não encontra o quê? Nada. Aí sabe o que o médico faz? A pessoa quer saber o que ela tem. Ela quer saber: eu estou com dor de cabeça, o que eu tenho? O que eu tenho? Aí eles criaram um nome para essa dor, que pode ser conhecida como enxaqueca. Qual o remédio para enxaqueca? Sabe? Porque tem outra dor, a sinusite, aí tem uma causa, não é verdade? Mas qual o remédio da enxaqueca? Então eles criaram um nome, para quê? Para dar para o paciente um diagnóstico, porque ela quer um diagnóstico. Mas o médico, na verdade, não tem nada. Passa um remédio, passa ali um remédio para dor e tal, tira e pronto. Ah, voltou, sim. Está sempre, a pessoa sabe o que está sentindo. Então tem coisas, irmãos, que nós acabamos o quê? Aumentando nas nossas vidas. Sim. Eu te falei algo um dia, não sei se te contei isso. Eu fui trabalhar pela manhã. Eu saía de casa, geralmente eu acordava às 3h30, pegava meu ônibus 4 da manhã, que ele passava, o ônibus da empresa passava. Fui trabalhar, mas estava com uma dor de dente. O dia todo trabalhando com dor de dente. Pensa numa dor, só Jesus na causa. Para melhorar um pouquinho, estava só a base de água gelada, só. O tempo todinho, uma água gelada. E quando eu cheguei à noite em casa, falei para a mulher: cadê aquele remédio para dor? Que eu estou com muita dor. Mas dor. Ela falou assim: está lá no armário. Eu deixei lá no armário, do ladinho. Você pega. E aí eu fui para lá, que eu não acendi nem a luz, irmão. Só meti a mão no armário assim, peguei um vidro, aquela dor, e pinguei 40 gotas no copo. Pus
umas 2 unhas de água e tomei daquele jeito. Bem amargo, ruim, mas tomei. Deu 15 minutos ali, a dor foi aliviando. Passou a dor. Ainda pensei, gente, que remédio bom, né? Quando chegou pela manhã, porque o tratamento estava marcado, eu não podia faltar o serviço nesse dia, no outro. Eu falei, vou tomar um outro remédio. Só como eu não estava sem dor, estava pouquinha dor só, eu falei, vou tomar, né? Que aí já fico livre. Aí eu fui lá e mexi, aí eu acendi a luz, olhei, mexi, olhei, falei, gente, cadê o remédio que estava aqui? Acordei a mulher, você pegou o remédio? Eu falei, não peguei, está lá no mesmo lugar. E eu olhei e não estava. Sabe o que estava ali? Um vidro de um tal de gota do Zeca. Verdade. Uma gota do Zeca. Mas eu estava com tanta fé, porque o outro também é amargo, o outro também é ruim. Falei, acertei. Então, aí você fala, poxa, o gota do Zeca tira dor. Mas eu estava com tanta fé que a dor fez assim, ó. Eu falei, gente, esse remédio é bom mesmo. Se eu soubesse, devia ter tomado mais cedo, né? Devia ter tomado antes. Então, veja que muita coisa, irmãos, somos nós que colocamos. Somos nós. Nós colocamos. Então, aquela questão emocional, ela está crescendo por quê? Nós estamos permitindo, nós estamos fazendo isso. Eu sou traumatizada, eu sou isso, eu sou aquilo. E acabamos o quê, irmão? Fazendo a coisa crescer. Então, o que eu preciso fazer? Lembrar das beneficências. Deus já te ajudou nessa caminhada, meu irmão. E nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia diz, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Dá uma mexida na memória aí, meu irmão. Tem coisa boa para você lembrar. Tem coisa boa. Mas geralmente estamos carregando só as coisas ruins na memória, meu irmão. Só coisa ruim no pensamento. E como é que a enfermidade emocional vai embora? Não vai. Então, eu tenho que trazer o que me dá esperança. Por quê? Não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. E mais, é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas, o quê? Enfermidades. Aí você fala, poxa, eu recebi Jesus. Isaías capítulo 61, ele declara, irmãos, o profeta, isso antes de Cristo, antes de Jesus vir. Olha só, o Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu. Você encontrou Isaías 61 aí? Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E mais, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê em glória ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, e vestes de louvor. Irmãos, veja, aqui o Senhor diz o que? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para restaurar os contritos de coração, e o que? Proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura dos presos. Ou seja, a liberdade de tudo o que, irmãos, que nos prendia. Porque você pega e observa então essa mesma passagem de Isaías. Se você observar ali o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 14, Jesus entra na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías e abre no capítulo aí 61, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, e proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos. Ele fecha o livro
e olha para a multidão e fala assim: hoje se cumpriu sobre vós. Olha lá, ó. Cerrando o livro, fechou, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele. 21. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos. Então ele já trouxe liberdade aos cativos. Não é que ele vai trazer liberdade, Deus vai trazer liberdade. Ele já o que, gente? Já trouxe. A escritura já se cumpriu. Tudo, sabe? Então, esta libertação ou esta cura, ela é física, emocional, espiritual. Já se cumpriu, tá? Já se cumpriu. Ele é cura na nossa vida. Para concluir aqui, irmãos, para não passarmos. Então, tanto física, mental ou espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Se demorar para você abrir, eu posso falar aqui. Vamos lá. Ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis, o que, igreja? Cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, ele diz: olha, vem. Você está precisando de quê? Cura, libertação. Você está precisando de quê? Disso, vem. Porque quando você entra e está em Cristo, o que acontece, irmãos? Todas essas coisas. Está cansado, ele tira o cansaço. Oprimido, ele tira a opressão. A opressão é coisa da onde? Opressão fica na onde? Não fica no coração e na mente? É ou não é, gente? Já esteve oprimido por alguma situação? Alguém olha e fala: para com isso, não vai acontecer nada não. Mas aquilo fica no seu coração, aquilo fica ali, aquela opressão, aquela coisa. Você está oprimido? Vem a mim. Aí o que a pessoa que está na igreja fala? O quê? Eu já estou, Jesus, eu já estou. Mas será que eu estou mesmo? Porque ele disse: se eu for a ele vai tirar a opressão, ele vai aliviar, ele vai arrancar isso. Eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para quê? Para a sua alma. Por que a alma está atribulada? Por que a alma está aflita? Por que a alma, irmão, sabe, não tem sossego na alma? Não tem descanso. Ele está atribulado porque muitas vezes não se achegou a Cristo como deveria se chegar. Nele nós temos o que? Descanso para as nossas almas. Então essa questão, ela é emocional. Em Cristo, irmãos, essa questão se resolve emocional, mental, espiritual. Tá? Continuando aqui, Jesus mostrou que ele era Jeová Rafá, para curar os enfermos, cegos, coxos, expulsar os demônios. Jesus também cura seu povo do pecado e da injustiça. Isso aqui eu tenho que ler com vocês. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Vamos lá? Lucas, Evangelho, capítulo 5. Versículo 30. Jesus tinha entrado na casa de Levi, que é Simão, que depois foi conhecido como Mateus, tá? E os homens estavam murmurando porque ele entrou na casa de um pecador. Como pode? Aí Jesus disse o seguinte, está aqui, versículo 30:
E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Que Levi era um cobrador de impostos. E Jesus respondendo disse-lhes: o que, gente? Não necessitam de médico os que estão o quê? Os que estão o quê? Sãos. Mas sim os que estão o quê, gente? Presta atenção. O médico não pode ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda. É verdade ou não é? Quando a pessoa não reconhece que ela precisa de ajuda, a medicina ou qualquer pessoa não pode ajudá-la, não tem jeito. Quando Jesus entra na casa de Levi, os fariseus, os homens começaram a dizer: como que ele entra para comer como um pecador? Jesus disse: não necessitam de médicos os que estão bons, os que estão sãos, e sim os que estão enfermos. Muitas vezes a cura não vem, por quê, irmãos? Porque apesar do Senhor falar conosco pela sua palavra, nós não aceitamos. Não sei, não sou, isso não sou eu não. Eu sou assim, Deus conhece o meu jeito, pastor, e Deus conhece o meu coração. E como a palavra vem falando e nós não aceitamos, eu estou dizendo para ele o quê? Eu não preciso de médico, eu estou o quê? Curado. Não é, pastor? Não é para dizer que eu estou curado? Aí você não pode confundir as coisas. Eu tenho que declarar: se eu conheci, existiu, surgiu a enfermidade, surgiu o mal. Ah, não, mas eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus. Agora vem o médico dos médicos, irmãos, que examina o mais profundo do nosso coração. Porque a Bíblia diz que ele vê como o homem não vê. Ele enxerga, irmãos, nos detalhes que o exame humano, o exame dos médicos não enxerga. Ele examina a alma, ele observa o espírito. Aquele que sonda os corações, diz a palavra, sabe qual é a mente do espírito. Ele conhece e revela o profundo e o escondido. Ele sabe tudo. Vem e me diz que algo está errado. E quando eu ouço que aquilo está errado, defendendo o meu modo de ser, o meu jeito de ser, automaticamente eu digo: não, eu sou assim mesmo, e Deus me conhece. Mas por isso que Ele está falando conosco, porque Ele nos conhece. Por isso que Ele está dizendo: é por isso, meu filho, porque eu te conheço. Por isso que eu estou falando com você. Aí ele me dá um diagnóstico, eu não aceito. O que ele vai fazer? Ele vai entrar na minha casa? Porque às vezes cantamos, né? Entra na minha casa. Pastor, eu gosto tanto daquela canção, faz tempo que não canto. Entra na minha vida. Pois é. Mas ele entrou na casa de Levi porque Levi reconheceu a sua condição e ele pôde ajudar. E já os fariseus não reconheciam a sua condição, porque o fato deles terem um título, se serem chamados de fariseus, eles não eram melhores do que Levi. Mas Levi recebeu Jesus em sua casa, se arrependeu, tornou um discípulo. Então ele foi o que? Curado. E muitos que estavam ali enfermos, não na saúde, mas na alma, no coração, no comportamento, no julgamento, não foram curados e perderam a salvação, perderam a vida eterna. Então Jesus está dizendo: não necessitam de médicos que estão o quê? Sãos. Se o Senhor te observou, passou o raio-x ali, fez o diagnóstico, identificou algo, peça a Ele o remédio. Peça a Ele o remédio. O que devo fazer, Senhor? É verdade, isso que o Senhor está falando sou eu mesmo. Isso que o Senhor está dizendo é comigo. Eu sou assim. Eu preciso mudar. Me dá um remédio. Ele vai entrar na sua casa, na sua vida. Mas se eu não entender, se eu não, irmãos, dizer que eu necessito, ele não vai. Aí ele diz o quê? 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas
conheci os pecadores. Mas se você acha que está tudo certinho, Oswaldo, se você acha que está tudo certo, então tudo bem, não é com você que eu estou falando. Fica como você está. Aí o que vai acontecer? O Oswaldo não vai ser curado, nem da alma, nem do coração, dos pensamentos, da carne, de nada. Mas se eu entender, puxa, foi comigo, Deus, sou eu. Me dá o remédio, Senhor. Eu não vou continuar enfermo desse jeito. Me dá o remédio. Ele deu remédio a Levi, ele deu remédio a Maria, irmã de Lázaro. Ele deu remédio à mulher que foi pega no ato de adultério. E ele deu remédio à mulher com fluxo sanguíneo. Ele deu remédio ao paralítico. Ele deu remédio ao cego. Ele deu remédio a todos. Ele deu o remédio a Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite. Ele falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele tem o remédio. Digam amém. Amém. Então, terminamos. Deus é o curador do seu povo. E é no cenário mais difícil que Deus mostra a sua. Pode estar ruim a situação para você, difícil, mas não desista não. Levante a cabeça, Deus vai mostrar a glória dele. O nome Rafael é uma junção de Rafa, que é igual cura, e El, que quer dizer Deus, ou seja, significa cura divina. Jesus, ao trazer salvação integral aos homens, curou de toda sorte de doenças e de enfermidades. Nós lemos já Mateus 4:23, né? Hoje se cumpriu as Escrituras. Isso nos ensina que onde há morte, Cristo dá vida. No deserto, Deus pode fazer um jardim florescer. No meio das suas dificuldades, Deus pode mostrar sua glória. No meio da maldição, Deus pode definir sua bênção, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Tudo é possível com Deus, meu irmão. É o momento de colocar a fé em ação. Jeová Rafa é um dos nomes redentores de Deus, uma das manifestações do seu Espírito. Você já experimentou a cura de Jeová Rafa? Só Jesus pode sarar toda a sua vida, toda ela. Quem crê nisso, diga amém. Ele está dizendo para você, meu irmão, hoje, não importa em que área da sua vida haja uma enfermidade, mas eu sou o Senhor que te sara. É hora de você declarar: o Senhor é o Senhor que me sara. Eu quero o remédio, Senhor. Reconhecer que há uma enfermidade, reconhecer que há um problema. É igual a pessoa que está um pouco perturbada. Você fala: você está meio perturbado. Não é assim. Aí ele fica bravo. Enquanto ele não reconhece que está perturbado e precisa de ajuda, ninguém pode fazer nada por ele. Não, pastor, eu estou perturbado. Estou com uma coisa na minha cabeça aqui, sabe? É uma perturbação. Então, aí eu vou poder te ajudar. Mas se a pessoa não reconhece, não, está tudo bem, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí o médico não pode fazer nada. Né? Você pode estar doente, sentindo alguma coisa. Já viu pessoa que vai ao médico forçado? Já ou não já? Esposas têm homens assim? Né? Ele vai ao médico como? Vamos. Aí senta lá. Aí o médico olha para ele, ele olha para o médico. O que você tem? Nada não, tô bom, doutor. Por que eu não posso entrar? Se ela não entrar junto e falar tudo que ele está sentindo, o médico vai falar: pode ir embora para sua casa, você não tem nada. Ele vai voltar a falar para ela: não falei que eu não tinha nada? Por quê? Porque se ele não fala, se ele não abre o jogo, se ele não diz, o médico não pode fazer nada por ele. É Jesus. Se eu não reconheço que eu preciso de cura, que eu preciso de uma mudança, quando a sua palavra fala ao meu coração, o que vai acontecer, irmãos? Eu vou sair da igreja do mesmo jeito que eu
Entrei, porque eu já ouvi muito isso. Pastor, sabe o que está acontecendo? Eu estou saindo da igreja do mesmo jeito que eu entro. E em alguns casos eu estou saindo pior. O que é que o médico está fazendo? O médico não está presente? Aonde nos reunimos e falamos do nome do Senhor, ele está ou não está presente? Fala para ele. Confessa. Diga: Senhor, eu entendi, sou eu. Eu quero o quê? Remédio. Jeová Rafá vai manifestar aqui sua glória em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém? Você pode perceber que a partir desse momento, aquela onda lá de enfermidade, um fica bom, tu fica ruim, tu fica bom, tu fica ruim, acabou. Se começar a surgir qualquer sintoma, você vai declarar: o Senhor é o médico, é o meu médico, é o médico dele, é o médico dela. O Senhor é o nosso médico e nos sara. E meu irmão, rapidamente esse mal vai cessar em nome de Jesus. Mas pode perceber, se alguém estava caído, Deus está levantando agora, tá? Toma posse, Ele é o Senhor que te sara, em nome de Cristo, tá bom?